Hoje vamos analisar a crise política que se instalou na Guiné-Bissau após as eleições presidenciais realizadas no último domingo. Militares anunciaram a tomada do poder, a denúncia de golpe simulado e acusações de manipulação eleitoral. Vamos entender o que está acontecendo. Na quarta-feira, dias após as eleições presidenciais na Guiné-Bissau, soldados apareceram na TV estatal anunciando que tomaram o poder no país. Segundo o porta-voz do Alto Comando Militar, Denis Nchama, a medida seria uma reação à descoberta de um plano para desestabilizar o país e manipular os resultados eleitorais. O processo eleitoral foi suspenso, as fronteiras fechadas e as atividades dos meios de comunicação interrompidas. Líderes políticos, incluindo o Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional Popular e do PAGC, foram detidos. O cenário é de grande tensão política. A Guiné-Bissau tem um histórico marcado por estabilidade política, golpes de Estado desde a independência. O país realizou eleições presidenciais no último domingo, nas quais o presidente cessante Umaru Sissoco Embaló concorria à reeleição contra diversos candidatos, incluindo o independente Fernando Dias e figuras ligadas ao PAGC. Segundo informações divulgadas por fontes da oposição, os resultados preliminares estariam apontando para uma derrota de Sissoco Embaló já na primeira volta. No entanto, a Comissão Nacional de Eleições não havia divulgado oficialmente os resultados quando os militares anunciaram a intervenção. A tensão entre o presidente cessante e setores da oposição, especialmente o PAGC, não é recente. A Guiné-Bissau vive há anos num clima de disputa institucional entre diferentes órgãos de poder, incluindo conflitos entre o executivo e o legislativo. A situação na Guiné-Bissau apresenta versões conflitantes sobre o que realmente está acontecendo. Na versão dos militares, afirmaram na televisão estatal que descobriram um plano em andamento para desestabilizar o país, envolvendo cidadãos nacionais e estrangeiros, que tentariam manipular os resultados eleitorais. Por isso, decidiram depor imediatamente o presidente da República e suspender todas as instituições, além do próprio processo eleitoral. E para o Fernando Dias, candidato independente e apontado como principal adversário de Sissoco Embaló, afirmou à emissora alemã DW que está escondido por temer pela própria segurança. Segundo Dias, não houve qualquer tentativa real de golpe de Estado. Ele acusa o presidente cessante de ter inventado o golpe para impedir a divulgação dos resultados eleitorais, que, segundo ele, confirmariam a derrota de Embaló logo na primeira volta. Dias também alega que as figuras apontadas pelos militares como golpistas são, na verdade, próximas do próprio Sissoco Embaló e que as forças militares interromperam o processo eleitoral para instalar um presidente de transição à margem da Constituição. Em relação às detenções, no caso do Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional Popular e líder do PAGC, foi detido e permanece na segunda esquadra no edifício do Ministério do Interior em Bissau. Segundo o deputado Dionísio Pereira, do PAGC, não há contacto com Simões Pereira. Também foi detido o deputado Otávio Lopes, entre outros cidadãos. A família de Simões Pereira divulgou um comunicado expressando revolta e inconformismo com a detenção, classificando-a como flagrante, ilegal e absolutamente arbitrária. O comunicado responsabiliza direta e equivocamente todos os autores morais e materiais desta repressão. O chamado governo de transição escolheu Ilídio Vieira Té como primeiro-ministro. Segundo as fontes da notícia, Té era diretor da campanha de Sissoco Embaló e ex-ministro das Finanças do seu governo, sendo considerado homem de confiança do presidente cessante. O deputado Dionísio Pereira, do PAGC, alertou que a nomeação não é um ato isolado, mas parte de uma estratégia mais ampla de interrupção do processo eleitoral em violação à Constituição. A CDA reagiu ao assunto. A CDA realizou
uma cimeira extraordinária por videoconferência para analisar a situação. O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, participou e reafirmou a necessidade de preservar a ordem constitucional, proteger as populações e garantir eleições pacíficas. O governo senegalês fretou um avião para repatriar Umaru Sissoko Embalo, que chegou em segurança ao Senegal e foi recebido por Faye em Dakar. Até o momento da gravação deste vídeo, os resultados oficiais das eleições não foram divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. A crise coloca em xeque todo o processo democrático na Guiné-Bissau, se confirmada a versão da oposição de que golpe foi simulado. Isso representaria uma grave ruptura institucional e um desrespeito à vontade popular expressa nas urnas. Por outro lado, se houver de fato evidências de tentativa de manipulação eleitoral, a legitimidade do processo também estaria comprometida. A suspensão das instituições da República e do processo eleitoral cria um vazio de poder e incerteza sobre quando e como o país retornará à normalidade democrática. A detenção de líderes políticos importantes como Domingos Simões Pereira agrava a tensão e pode levar a confrontos políticos mais intensos. O assunto chamou a atenção de alguns países. A família de Simões Pereira fez um apelo urgente à CDA, à União Africana, às Nações Unidas, à União Europeia e aos parceiros bilaterais para que intervenham de forma resoluta. No comunicado, a família exorta a comunidade internacional a não se manter indiferente e atuar para restaurar a ordem constitucional e garantir a liberdade dos detidos. A resposta da comunidade internacional será fundamental para determinar se haverá pressão efetiva pela restauração da ordem constitucional ou se a situação se prolongará indefinitivamente. A CDA tem histórico de intervenção em crises políticas na região, mas sua capacidade de resolver a situação dependerá da disposição dos países membros em aplicar sanções ou outras medidas de pressão. O fechamento das fronteiras e a suspensão das atividades dos meios de comunicação afeta diretamente a vida dos cidadãos guineenses. Apesar da junta ter comunicado a reabertura das mesmas, há relato de pessoas escondidas por medo, como o candidato Fernando Dias, o que indica um clima de insegurança generalizada. A estabilidade política crônica na Guiné-Bissau já compromete há anos o desenvolvimento econômico e social do país. Uma nova crise prolongada pode agravar ainda mais a situação da pobreza e dificultar o acesso a serviços básicos para a população. A Guiné-Bissau vive mais um capítulo de instabilidade política, com versões contraditórias sobre o que realmente aconteceu após as eleições presidenciais. De um lado, militares alegam ter descoberto um plano de desestabilização. De outro, a oposição acusa o presidente cessante de ter simulado um golpe para não aceitar a derrota nas urnas. O que está em jogo é a própria democracia no país, constituições suspensas, líderes políticos detidos e resultados eleitorais ainda não divulgados. A comunidade internacional está sendo chamada a intervir, mas até o momento da gravação deste vídeo, a situação permanece indefinida. Na sua opinião, qual deve ser o papel da CDA e da comunidade internacional numa crise como essa? Deixe nos comentários. Se você gostou desse tipo de análise sobre as políticas africanas, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos.